Se uma civilização alienígena avançada resolver invadir a Terra, seria esse o nosso fim? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Teoria do Fim. Hoje vamos falar sobre a possibilidade de civilizações alienígenas invadirem o nosso planeta. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no podcast do Spotify, deixe o seu like e seu comentário. Apesar de não existirem evidências de que exista alguma vida alienígena, sempre existiu uma suspeita muito grande e uma cultura forte de entretenimento que permeia esse tema. Desde criança, a gente assistia filmes, lia livros e hoje em dia temos ainda séries e outros temas relacionados à vida alienígena. E com o avanço da tecnologia, muitas informações que antes eram difíceis de ser acessadas estão disponíveis hoje. Mas ainda assim, a maioria é baseado em relato. Não existe nenhuma prova cabal de que exista vida alienígena ou alguma evidência clara que não deixe dúvidas. Recentemente a gente teve o governo americano fazendo revelações acerca do que antes eles chamavam de OVNIs ou UFOs, que seriam os objetos voadores não identificados, porém agora eles chamam de UAPs, que seriam fenômenos não identificados, né? Então não apenas objetos voadores ou discos voadores, mas também outros fenômenos. E a maioria desses fenômenos acabou sendo explicado ali dentro de um relatório que foi divulgado pelas agências americanas, porém existe um percentual muito menor que ainda segue inexplicado. Isso é o suficiente para gerar diversas teorias do que poderia acontecer. Hoje a gente vai tratar de uma dessas teorias, que não é uma teoria tão nova, mas que ela sempre levanta uma pulga atrás da orelha para todos os cientistas, então deixa a própria ciência sem saber responder. A gente vai falar do sinal WOW. Primeiro vamos definir o que é o sinal WOW. É um termo que se refere a um sinal de rádio extremamente forte e incomum, detectado em agosto de 1977 por um radiotelescópio chamado Big Ear, na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Por que isso é importante? Bom, esse sinal WOW ele é considerado notável porque não parece ter uma explicação natural óbvia. Ele não se encaixa nas características típicas de interferência humana, como satélites e comunicações. Basicamente nós tínhamos então lá um radiotelescópio Big Ear que ele estava destinado a mirar para o céu e buscar frequências de rádio. E veio essa frequência que não tem uma explicação. Não é uma coisa que já tinha sido detectada antes e ao mesmo tempo ela não foi detectada depois. Foi durante ali de 72 segundos que houve essa detecção desse sinal e ele é chamado de WOW porque o cientista que estava medindo isso, naquela hora ele ficou abismado e escreveu uma observação lá do inglês WOW, que é tipo alguma coisa que ele nunca tinha visto antes. Porém, o que chama mais atenção é que esse sinal nunca mais foi detectado de novo. Existem algumas teorias que tentam explicar o porquê desse sinal, mas nenhuma delas pode garantir com certeza o que realmente foi aquilo e por que aquilo não foi replicado de novo. Essa é uma outra característica importante. Se é algo que existe, que está ali, não faria sentido dentro do espaço, olhando o universo em que as coisas demoram anos e anos para acontecer, que aquilo fosse medido só por algum momento e depois que não estivesse ali de novo. Se fosse um satélite humano, seria possível detectar. Se fosse algum fenômeno que já existia, a gente conseguiria ver esse fenômeno de novo. Então é como se fosse algo ali que não deveria acontecer e acabou acontecendo. Não teve nenhuma prova, por exemplo, de um defeito no equipamento ou coisa do tipo. E isso nos leva para uma outra teoria. É uma teoria que é chamada de teoria da floresta negra. Essa teoria, ela tenta explicar por que ainda não detectamos sinais de civilizações extraterrestres, considerando o tamanho do universo e a aparente probabilidade de vida que existe em outros planetas. Então essa teoria ela está dentro de um paradoxo, chama paradoxo de Fermi, que eu não vou entrar no detalhe aqui hoje, mas a ideia basicamente nesse paradoxo é: se existem tantas civilizações alienígenas no universo, por que elas então não entrariam em contato com a gente? Então, uma das partes que explicaria isso seria que talvez a gente estaria sozinho realmente, seria a possibilidade mais básica. Outras opções seriam que já existiu vida no passado, mas elas em algum momento terminaram, ou que ainda vai existir vida no futuro, mas não teve tempo suficiente ainda dentro aí dos bilhões de anos do universo para que isso acontecesse. A teoria da floresta negra, por outro lado, ela olha um outro aspecto. Por que ela chama floresta negra? É um conceito de que se você estivesse em uma floresta, imagina que você está perdido numa floresta, que você não sabe o que tem ali, que
pode ter animais, pode ter perigos para você. Você está dentro dessa floresta, você não vai fazer barulho. Então você vai tentar passar ali desapercebido o máximo possível para não chamar atenção para você mesmo. Então a correlação feita com a vida alienígena seria que talvez existam essas vidas, essas civilizações em outros lugares, até desenvolvidas, mas que elas escolhem propositadamente não aparecer, que elas não aparecem, não demonstram que elas existem para evitar um eventual risco. Talvez ela não saiba o que existe do outro lado. Então vamos supor, existem diversas civilizações, talvez mais avançadas, e elas preferem ficar quietas, né? Não vou mexer com o outro, porque eu não sei se o outro é mais avançado que eu ou não, se isso pode gerar uma guerra, se isso pode gerar qualquer outra coisa. Basta lembrar como que o ser humano se comporta quando ele faz então essas descobertas. Então pense um pouco na época da colonização global, onde os europeus basicamente saíram desbravando os outros países. O que acontece de primeiro? O que acontece muito, na maioria das vezes, eles chegam, exploram os recursos, escravizam as pessoas e coisa do tipo. Ou ainda poderia acontecer conflitos. Então, dependendo do nível que a outra civilização tiver, você poderia ser o explorado. Então isso justificaria então essa teoria da Floresta Negra. Nessa teoria então as civilizações existiriam, mas elas ficam quietas e o silêncio seria uma arma de sobrevivência. Onde que entraria o sinal WOW nesse sentido? Esse sinal poderia ser ou alguém ali, entre aspas, mexendo na floresta, né? Alguém foi lá e deixa eu ver o que tem aqui e por algum acidente mandou esse sinal, ou alguém às vezes até mandando esse sinal propositadamente para ver se haveria uma reação. Nos dois casos a gente estaria num consenso de que essa civilização mandou esse sinal e não retornou. Talvez ela já tenha medido. E também entraria uma outra discussão que existe bastante. Se talvez exista essa civilização avançada, mas ela seja tão avançada que ela consegue observar ou até estar entre nós, mas talvez ela consiga, de alguma forma, de alguma tecnologia, não aparecer para nós. Então seria o equivalente, pense comigo o seguinte, imagina uma formiga, imagina você ali quando era criança brincando com uma formiga. Para você tá brincando com a formiga, faz todo sentido e tal. A formiga não tem noção do que é você, ela não tem noção do tamanho do mundo, ela é um ser ainda que está em desenvolvimento, então ela não tem muita noção de que existe uma humanidade, de que existe um mundo gigantesco. Então imagina que a gente se coloque no lugar dessa formiga, que a gente esteja talvez aqui tentando buscar uma civilização alienígena, mas que essa civilização talvez esteja milhões de anos mais avançada do que a gente. Então essa civilização vê a gente como se fosse uma formiga, então a gente não consegue nem compreender a existência que não seja entre nós, que não seja formiga com formiga dentro do formigueiro. Então talvez seja algo muito grande. Enfim, são algumas teorias. E nesse caso, talvez essa civilização possa determinar como foi o nosso começo, como será o nosso fim. Só nos resta esperar. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Não se esqueça de deixar o like, comentar o que você achou desse episódio, quais são as suas teorias sobre o fim, para a gente poder abordar também. E até a próxima.